João, capítulo 1. Vou ler do versículo 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui, quando se diz no princípio, significa antes que este mundo fosse criado. Deus existia antes que este mundo fosse criado e disse que a palavra de Deus existia. Isso é o que está dizendo aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Deus criou este mundo por meio de sua palavra. E também ele dá nova vida às pessoas deste mundo por meio do Espírito de sua palavra. Deus dá ao homem a vida do Filho de Deus por meio de sua palavra. Agora mesmo você está vivendo na carne. E a carne também está sob as leis da natureza. Isso também é a palavra de Deus. Neste momento, estamos ouvindo as palavras da Bíblia. E as palavras da Bíblia são a lei para o seu espírito. Mas esta palavra de Deus, que existia desde o princípio, esta palavra é Deus. Esta palavra é Deus. Agora mesmo, as palavras que estou falando, vocês estão ouvindo através de seus ouvidos. As palavras que estou falando sou eu mesmo. Vamos provar se é verdade. Por favor, levantem sua mão direita. Agora abaixem. Minhas palavras são eu mesmo. Se eu andasse por aí e levantasse a mão direita de cada um de vocês individualmente, seria um trabalho árduo para mim. Mas quando falei essas poucas palavras, suas mãos direitas se levantaram. Isso ocorre porque minha personalidade, minha autoridade e minha natureza humana estão contidas em minhas palavras. E Deus existe dentro de sua palavra. Hoje em dia, muitas pessoas pensam em Deus e na palavra de Deus como sendo duas entidades separadas. As pessoas pegam sua Bíblia e vão ansiosamente para algum lugar com ela. Se vocês perguntarem a eles para onde estão indo, eles dirão que vão receber bênção. Mas a questão é, de onde você recebe a bênção? A bênção deve ser recebida de dentro da palavra de Deus. Porque a palavra é Deus. A bênção nessas palavras. E a vida. Vejam o versículo 14. Versículo 14. Por favor, repitam depois de mim. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vejam o que diz aqui. Diz, a palavra tornou-se carne. Isso é falar de Jesus. Jesus. A Bíblia diz que a palavra é Deus. Deus, que existia como a palavra, se tornou o corpo de um homem e veio ao mundo físico do homem. Então, Jesus é Deus, e Ele é a palavra de Deus. Por quê? Já estudamos Gênesis. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 17 diz, Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Se Adão e Eva tivessem aceitado essas palavras, isso significaria vida eterna para eles. A árvore da vida também estava lá. E se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, teriam recebido a vida eterna. Mas eles não receberam essas palavras em seus corações, apenas as ouviram. Eles apenas as ouviram, eles não as receberam em seus corações. E então a serpente, Satanás, apareceu e disse, se você comer dessa fruta, certamente não morrerá. Se você comer, você se tornará como Deus. Quando ele disse isso, Eva imediatamente aceitou suas palavras. E então ela comeu a fruta. Esta é a origem da morte do homem. A origem da queda do homem. Então, uma vez que o homem caiu em pecado dessa maneira, como ele poderia ser salvo de sua situação? Deus enviou sua palavra mais uma vez. Jesus é a palavra de Deus que veio em carne. Jesus é a palavra de Deus. E a Bíblia também é a palavra de Deus. Portanto, se através da Bíblia vocês receberem as palavras de Jesus em seus corações, o problema dos seus pecados será resolvido e poderão ser salvos. Mostrei a vocês o que está escrito em João capítulo 10, versículo 35. Por favor, repitam essas palavras depois de mim. Se ele chamou deuses, há aqueles quem veio a palavra de Deus. Então, se vocês aceitam a palavra de Deus em seus corações, vocês se tornam um Deus, ou seja, você se torna um filho de Deus. João, capítulo 6, versículo 63. Por favor, repitam depois de mim. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Vejam o que diz aqui. Estas são as palavras de Jesus. E ele disse, as palavras que eu disse são Espírito e vida. Estas palavras são vida.
Então, se receberem as palavras de Deus em seus corações hoje, vocês viverão, e o problema dos seus pecados serão resolvidos. Conseguirão se tornar uma pessoa santa. Se receberem a palavra de Deus, se tornam um filho de Deus, recebem a vida e recebem o Espírito Santo. Agora abram João capítulo 5. Capítulo 5, versículo 25. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Diz, e já chegou. Isso significa sempre que ouvirem as palavras da Bíblia. Sempre que ouvirem as palavras da Bíblia. Para vocês, é hoje e é agora. E aqueles que a ouvirem viverão. Aqueles que a ouvirem viverão. Se aceitarem as palavras de Deus, as palavras de Jesus, em seus corações, viverão. Vamos para João, capítulo 6. Versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O Filho do Homem é o próprio Jesus. No início deste 6º capítulo, lemos como Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixes. E no dia seguinte, muitas pessoas vieram a Jesus. Jesus sabia que essas pessoas tinham vindo porque no dia anterior haviam comido até se fartar e pensavam que, se viessem hoje, seriam alimentados novamente. Então Jesus lhes disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Enquanto têm vivido sua vida neste mundo até hoje, têm vivido sua vida por causa da comida que estraga. Mesmo que comam essa comida por toda a sua vida, tudo flui para fora e se decompõe. Não é só por isso que têm vivido até agora? Jesus disse que devemos trabalhar pela comida que não estraga. Ou seja, devemos trabalhar pelo alimento que vive para sempre. O alimento que traz a vida eterna. A comida que traz a vida eterna. Os judeus fizeram uma pergunta a Jesus. Vejam o versículo 28. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Trabalhar pelo alimento que dura para a vida eterna é trabalhar para Deus. E então, eles perguntaram o que deveriam fazer para realizar as obras de Deus. E então Jesus respondeu a eles aqui, no versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. No capítulo 7 de Mateus, Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que significa fazer a vontade do Pai que está nos céus? Fazer a vontade de Deus Pai é crer verdadeiramente em Jesus, a quem Deus enviou, e recebê-lo em seu coração. Em outras palavras, se forem salvos, se receberem a vida eterna, se ouvirem as palavras de Deus, crerem nelas e receberem a vida eterna, isso significa fazer a vontade de Deus Pai. Vejam o versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Vejam isso. Qual é a vontade do Pai? O que significa fazer a vontade de Deus Pai? É olhar para o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus que é a palavra de Deus, crer nele e receber a vida eterna. Se receberem a vida eterna dessa forma, estão realizando a vontade de Deus Pai. Aqui podemos encontrar a resposta para uma de nossas perguntas. Se receberem a vida eterna, estão fazendo a vontade de Deus Pai. Se não receberem a vida eterna, não estão realizando a vontade de Deus Pai.